Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas, transmitido na TV Stream do Portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Com o tema Rodeios, por que proibir? A Câmara Municipal de Sorocaba irá realizar audiência pública no próximo dia 9 de abril, uma quarta-feira, às 19 horas. A iniciativa é da vereadora Jussara Fernandes, do Republicanos, cujo requerimento propondo audiência pública foi destacado e aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal. Os rodeios ficaram proibidos na cidade de Sorocaba por mais de 10 anos, mas em 2021 a Câmara de Sorocaba liberou a realização dos rodeios na cidade. A vereadora Jussara Fernandes também é autora de outro projeto de lei proibindo novamente a prática dos rodeios na cidade, mas como sua proposta já recebeu parecer jurídico contrário, ela decidiu levar o tema para discussão em audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com a vereadora Jussara Fernandes. Vereadora, o que a senhora pretende com a realização da audiência pública e como avalia o trâmite do projeto que proíbe novamente a prática de rodeios na cidade? Satisfação imensa tê-la conosco aqui no portal RMS News, no podcast Hora da Verdade. Oliveira, muito obrigada pelo convite. É muito importante, né, essa divulgação e a gente poder falar sobre o assunto. Como você mesmo colocou, nós tivemos a proibição da realização dos rodeios aqui na cidade de Sorocaba por mais de 10 anos, né? E em 2021, uma lei revogou essa proibição, né, passando a permitir a realização desses eventos, né? E no dia 1º de janeiro, né, no primeiro dia da legislatura, eu apresentei um projeto proibindo a realização dos rodeios na cidade. E esse projeto foi considerado pelo jurídico da casa inconstitucional, sob a alegação de que a gente não poderia proibir, né? Eu apresentei, na sequência, um projeto substitutivo nos mesmos termos do projeto que estava vigente antes da revogação, que era o projeto de iniciativa do vereador Irineu Toledo, né? E, para minha surpresa, novamente, o projeto foi considerado inconstitucional, né? Então, nesse mês de abril, a gente realmente já tinha a data, né, para a realização da audiência, mas nós iríamos discutir animais, né? Abril tem uma campanha que é o Abril Laranja, então nós iríamos discutir as formas de crueldade contra os animais de forma ampla. Mas, dada essa dificuldade dentro da Câmara, né, nós resolvemos focar na crueldade dos rodeios. Então, por isso, nós estamos chamando essa audiência, né, para discutir o porquê proibir os rodeios, né, vereadora, nesse cenário que a gente vive hoje. Sim. Qual justificativa apresentada pela Comissão de Justiça para considerar o projeto de sua autoria inconstitucional? Existe, dentro da discussão hoje em relação aos rodeios, existem vários projetos, várias cidades que estão judicializando a proibição ou a permissão, né? Nós temos uma emenda constitucional, a emenda 96 de 2017, que ela considera agora os rodeios uma manifestação cultural nacional. E isso abriu brecha para a discussão da possibilidade ou não de se proibir o rodeio. Mas o que nós temos dentro da jurisprudência, né, é que, mesmo sendo considerado como manifestação cultural, cada município tem a autonomia de proibir ou de permitir a realização dessas práticas. Até porque nós temos várias cidades onde o rodeio já é proibido, né? Então, a gente tem, por exemplo, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Jundiaí, São José dos Campos, a própria cidade de Votorantim aqui do lado, né? Onde o rodeio é proibido.
De outro lado, nós temos, por exemplo, São Paulo, que a vereadora entrou com um projeto para permitir a realização dos rodeios. Então, não há dúvida que cada município legisla da forma que, né, permitindo ou não, de acordo ali com o que a própria demanda da cidade determina, né? Vereadora, sim, nas suas conversas com os demais vereadores e vereadoras, a senhora vê cenário para derrubar esta inconstitucionalidade e aprovar novamente a proibição de rodeios em Sorocaba? Sim, eu vejo que a gente precisa derrubar essa inconstitucionalidade e votar o projeto em si, né, a proibição. E o que a gente tem visto muito hoje aqui na casa é que ou a gente tem vereadores que realmente já se intitulam da causa animal, mas nós temos os simpatizantes da causa. Então, todo projeto que a gente coloca para discutir, a gente discutiu recente, farmácia veterinária solidária, né, projeto meu, foi aprovado por unanimidade. A gente teve Divulga Pet, para divulgação dos animais do Canil Municipal também, e gerou uma grande discussão aqui com os vereadores, né? Então, hoje eu vejo, assim, que para os vereadores votarem contra o meu projeto, ou seja, contra a proibição, o vereador vai ter dificuldade, né? Porque quando a gente fala em maus tratos dos rodeios, a gente está falando de maus tratos contra os animais. Então, o vereador até seria incoerente, né? Defender o bom trato do cão e do gato e não se importar com o animal de porte grande. Então, eu vejo, eu sou uma pessoa otimista, né? Mas eu vejo que a gente vai conseguir a proibição dos rodeios, sim. É lógico. Trabalhar para isso. Tá certo. É lógico que a vereadora vai entrar numa linha de confronto com poderosos. Eu me lembro bem, quando foi votado esse projeto, inclusive nós aqui no portal sofremos aí pressões por estar publicando a informação. Você vê o ponto que chegamos e diziam que nós estávamos posicionando ou colocando informações que iam contra os interesses econômicos e até culturais da própria região, e se falando que aqui foi um caminho, uma rota de tropeiros e tudo mais. Está preparada para isso? Estou preparada. Na votação em 2021, né, quando o vereador apresentou o projeto, a gente estava no meio da pandemia e nós tivemos muita dificuldade. Eu não estava na casa, eu era somente a Jussara ativista, né? Então, a gente não conseguia entrar aqui na Câmara, a gente não teve acesso aos outros vereadores, porque a pandemia estava no auge. Então, o acesso não era permitido. Então, assim, eu falo e repito isso, né, para quem precisar, que o projeto só foi aprovado porque houve essa estratégia da Câmara de colocar o projeto num momento muito de limitações, né? Em que a população estava preocupada, na verdade, com a própria vida, porque as pessoas estavam morrendo, né, nos hospitais, com falta de ar, estava uma situação muito, muito triste, e que a gente não tinha acesso à casa. Então, nós não conseguimos fazer essa articulação com os vereadores. Mas foi um momento muito complicado, né? Nós viemos na frente da Câmara, fizemos manifestações, houve enfrentamento físico, inclusive, né? Eu recebi ameaças, né? Tive que fazer boletim de ocorrência. Então, assim, eu estou preparada, já sei como funciona, né? Mas é uma discussão muito técnica mesmo, né? E de mudanças, assim, de conceitos, de paradigmas, né? Você falar essa história, né? De que, o rodeio, porque Sorocaba é uma cidade tropeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sorocaba é uma cidade em que o tropeirismo é muito forte, mas o rodeio não tem nada a ver com o tropeirismo, a não ser pelo fato de ter cavalo, né? Então, assim, eles estão usando ali o cavalo para falar de tropeirismo e tentar
anexar, assimilar essa ideia com o rodeio, né? Então, assim, são argumentos muito rasos, né? Exato. Então, estou preparada. Se esse argumento ele é raso, a senhora vai ter que chegar no plenário com argumentos consistentes, até porque já tem um parecer jurídico da comissão que aponta em direção contrária àquele que é o teu objetivo. Então, a minha pergunta é a seguinte: como que a senhora pretende derrubar essa inconstitucionalidade ao projeto de sua autoria que proíbe a realização de rodeios? Quais são as justificativas que a vereadora já coloca no bojo dessa discussão para poder dar consistência à legalidade da sua iniciativa? Oliveira, eu vejo que o parecer é do jurídico da casa, né? Não chegou ainda na Comissão de Justiça. Então, mas nós já antecipamos essa questão. Mas a discussão ela é muito mais política em relação ao projeto. Ela é muito mais política do que técnica. E a prova disso é que há cidades em que o rodeio é permitido e outras em que o rodeio é proibido, né? Então, eu vejo que o que a gente precisa colocar. Primeiro, esclarecer até para a população, que quando a gente fala de rodeio, a gente está questionando as provas envolvendo os animais. Porque muitas pessoas falam, não, eu gosto de rodeio, mas ela está falando dos eventos com os artistas, dos shows. Exato. Então, esse é primeira premissa que a gente precisa deixar muito claro. Não é nada contra os shows, é em relação às apresentações com os animais, né? E se trata de uma discussão política, né? Então, a gente vai ter que discutir nesse sentido, não da parte técnica, porque da parte técnica a gente tem argumento para os dois, para quem quer e para quem não quer o rodeio, né? E a vereadora já deu uma corridinha ali, subiu o 6º andar, conversou com os secretários, viu como que eles estão pensando, porque também tem influências do 6º andar que podem permear ali os corredores da Câmara Municipal. Na prefeitura, no poder executivo, apesar que na decisão final é o poder legislativo que vai decidir, né? Eu te pergunto, e dentro dos corredores da prefeitura, como tem sentido esse seu projeto? Então, na verdade, eu já tive essa conversa com o prefeito, né? Não agora, não nesses últimos dias, mas antes, né? Porque eu estou no Republicanos, né? E quando a gente estava conversando a respeito dessa mudança partidária, isso foi colocado. Falei, olha, o rodeio é algo assim que realmente é inegociável. Né? Eu não vou abrir mão de proibir os rodeios na cidade de Sorocaba. O que pesa muito a favor da proibição é que, apesar da liberação para a realização dos rodeios, não se conseguiu realizar o rodeio na cidade, né? E a cidade, em termos econômicos, não mudou nada, ela não teve prejuízo nenhum em relação a isso. Porque a movimentação da economia é um dos argumentos de quem pretende realizar os rodeios na cidade. Então, assim, é muito claro, né? Claro como água, que a realização dos rodeios aqui na cidade não faz diferença nenhuma. E acho que é isso que o prefeito leva em consideração, né? Que o executivo leva em consideração. Então, assim, a gente conseguindo proibir, né? Aprovar a proibição, ele sanciona, eu acredito, né? Eu ia falar com certeza, mas assim, ele vai sancionar a lei. Segura aí por enquanto. Não vou falar com certeza. Vamos lá. A audiência pública vai ser dia 9 de abril, é isso, vereadora? Isso, dia 9 de abril, às 19 horas, né? Então, a gente está esperando tanto representantes de ONGs, enfim, a população que é contra a realização do rodeio e também as pessoas que, enfim, queiram se manifestar favoravelmente, né? Acho que a discussão, ela é sadia, desde que não haja, né, o que aconteceu já aqui, esse enfrentamento físico, eu acho que é saudável a discussão.
E o presidente da Câmara, o vereador Pastor Luiz Santos, você conversou com ele? Você vê disposição no presidente em colocar esse projeto em discussão logo ou ainda ele não sinalizou para você? Não, a gente não teve essa sinalização. Mas, assim, até o chamar a audiência pública, eu acho que é uma sinalização da minha parte, né? Porque, assim, o projeto eu apresentei no dia 1º de janeiro, a gente já está entrando no mês de abril, hoje é 1º de abril, e a gente não teve, né, a movimentação esperada. Então, não, confesso que não, a gente não teve essa conversa ainda, mas o presidente é uma pessoa muito correta, né, que vem desempenhando ali as funções da presidência com muita dedicação. Então, eu não acredito que a gente vai ter qualquer problema com ele, não, para pautar o projeto. Correto. Vereadora Jussara Fernandes, foi um prazer imenso tê-la com a gente aqui no portal RMS News, o podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Colocamos o espaço à disposição e se houver da sua parte alguma colocação a ser feita que não foi contemplada nas nossas perguntas, fique à vontade. Oliveira, muito obrigada pela oportunidade, né? E até por nos ajudar na divulgação da audiência. Espero você na audiência aí para você pegar os melhores momentos, né? E só queria deixar um recadinho que a gente está no mês de abril, né? Então a gente está com a campanha Abril Laranja, uma campanha de conscientização em relação à crueldade contra os animais, né? E que durante o mês a gente vai estar fazendo várias ações, né? E divulgando bastante os canais de denúncia. E é importante, né, para os seus ouvintes, que sempre tenham isso em mente, que no caso de crueldade contra os animais, a gente precisa denunciar, porque nós somos as vozes dos animais, né? É isso. Muito obrigada. Agradecidos nós, né? Eu já conversei outras vezes com a Jussara, vamos ter outras oportunidades para a gente conversar, ok, Jussara, sobre outros temas, porque é muito vasto você discutir a questão que envolve animais, inclusive a gente fala muitas vezes da proteção de animais, tem muitos protetores de animais que se auto-intitulam, quando você vai ver, não se enquadra dentro desse processo, né? Mas a gente vai conversar em outra oportunidade. Foi um prazer imenso falar contigo aqui no podcast Hora da Verdade, jornalismo para você conectado na internet, todas as quintas-feiras, tema importantíssimo esse. Obrigado mais uma vez, vereadora, a vereadora que conversou com a gente, falando sobre a audiência pública do dia 9 de abril e projetos de lei que proíbe a realização de rodeios em Sorocaba, em discussão na Câmara Municipal, iniciativa da vereadora Jussara Fernandes. Quer ver estas e outras entrevistas? Acesse o portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.